Shalom pessoal, shalom povo lindo, sejam todos bem-vindos ao Café com Celeste, sejam todos bem-vindos ao meu canal, espero que você já está inscrito, se não tiver, inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo para que essa palavra atinja mais vidas. Onde eu falhei, a graça venceu pessoal, onde eu caí, no vale, no poço, no profundo, pessoal, Deus me levantou. Vamos fazer uma pequena leitura bíblia em duas passagens que Deus me deu nessa manhã. Efésios 2, versículo 4 a 5. Fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pessoal, o que essa palavra quer nos falar? Deus é rico em misericórdia, gente. Isso significa que além do Senhor ser rico em compaixão, esse atributo, gente, é superabundante. Entenderam? É superabundante nele. Pessoal, a misericórdia divina, ela se manifesta constantemente, entenderam? Mas sua maior expressão se deu quando o nosso Deus Todo-Poderoso, grandão, ofereceu seu Filho unigênito para morrer na cruz por nossos pecados. Pessoal, devido a isso, aqueles que creem nele se livram da condenação eterna. Os efeitos dessa riquíssima benevolência são demonstrados antes da pessoa que peca, sabe? Antes do pecador se converter e durante toda a sua vida. Mas, pessoal, isso não quer dizer que pelo fato de Deus ser misericordioso, as pessoas podem pecar à vontade ou viver da forma como desejam, como o mundo atua nesse momento. Esse ensinamento é totalmente contrário ao que diz a palavra sagrada. Isto é, gente, quem não abandonar a velha vida, ouça bem, quem não abandonar a velha vida do pecado e não se render a Jesus Cristo e não se santificar de forma alguma, verá a Deus. Não é Celeste falando, é a palavra de Deus falando. Pessoal, há um momento na caminhada com Deus em que a alma percebe que não está ali por mérito, mas pela graça. Eu já caminhei ferida, cansada, carregando marcas invisíveis que o mundo não via, tentando ser forte quando por dentro tudo parecia quebrado. Mesmo assim, Ele não desistiu de mim. Pessoal, a minha voz falhou quando tocaram na minha corda vocal, mas o chamado dele não. Meus passos tropeçaram quando colocaram pregos e próteses nos meus joelhos e pés, quando meus ligamentos se romperam por completo. Mas a mão de Deus, Ele me levantou, Ele me segurou. Pessoal, meus olhos choraram, mas o amor dele me enxugou. Eu estava no vale, no fundo do poço, tentando tirar minha vida 3 vezes, nem uma só, mas 3 vezes por desânimo. Mas a graça me encontrou primeiro. Pessoal, mesmo eu sendo falha, Ele nunca desistiu de mim e Ele nunca vai desistir de você. Quando eu já não tinha forças, a graça dele me encontrou e Ele também pode te encontrar, mas para isso você precisa se arrepender, entregar a velha vida, se entregar a Ele por completo. Gente, quando eu caminhei ferida, tropeçando entre dores, Ele não apenas me perdoou, Ele me restaurou, Ele me ensinou a caminhar não pela minha força, mas pela dependência dEle, dependência total. Ele me revelou que a cura não é um destino, é uma jornada. E nessa jornada, a cruz não foi só um símbolo, sabe? Que as pessoas colocam na parede das suas casas e ficam vendo. Foi o lugar onde eu renasci. Mesmo sendo falha, Ele nunca desistiu de mim. Quando eu já não tinha forças, a graça dele me encontrou. E a sua graça me basta, pessoal.
e a sua graça te basta também. Quando eu caminhei ferida, tropeçando, entre dores, entre silêncios, Ele ouviu o meu clamor. Quando eu pensei que era o fim, os médicos terrenos pensaram que era o fim. As pessoas até falaram, já acabou por ela. Ela agora foi para um hospital psiquiátrico, já era. Mas, gente, Cristo veio ao meu encontro e Ele me libertou. Ele perdoou cada falha, curou cada ferida escondida, me ensinou passo a passo como caminhar com Ele, mesmo quando minhas pernas tremiam. Não fui eu que o busquei primeiro, foi Ele que me chamou pelo meu nome. Filha, você é minha. E hoje eu sou prova viva de que a graça não nos deixa onde nos encontrou, mas ela nos restaura, ela nos posiciona, ela nos transforma. Olha que a palavra fala em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, pessoal? Pegou a chave? Cristo me libertou e Ele pode libertar você também. A liberdade que vem dele não depende das nossas falhas, pessoal, dos nossos erros passados, mas da fidelidade dele. Quando nós não conseguimos mais falar, ele ouve o nosso silêncio. Quando nós perdemos o fôlego, ele sopra vida nova. Quando nós pensamos em desistir, assim como eu pensei no passado, ele nos chama pelo nome. A graça que me levantou, gente, é a mesma que me envia hoje falar com você. Entenderam? E a glória que me cercou no vale é a mesma que me sustenta na montanha. Pegou a chave? Pessoal, lá no livro de Isaías, que é o 2º capítulo que eu quero falar com vocês, lá no livro de Isaías 43, versículo 1 a 2, a palavra fala: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pegou, pessoal? Toma posse dessa palavra. Essa palavra é poderosa. Pessoal, essa palavra nos fala, mas agora. Gente, essa expressão carrega um grande significado espiritual. Embora o povo estivesse sobre perseguições, opróbrios e circunstâncias extremas de dor, a fidelidade e a bondade de Deus se manifestariam no mesmo momento e no momento apropriado escolhido por Deus. Pessoal, nos capítulos anteriores desse livro de Isaías, eu desafio você a meditar nela, nós vimos a disposição divina em corrigir o seu povo por causa das suas transgressões. Mas agora ele declara a sua vontade em restaurá-lo, em nos restaurar. Pessoal, Deus nos criou. Quando a palavra fala que te criou, essa expressão mostra que Israel era uma nação exclusiva, especial, criada e cuidada pelo próprio Deus. E ela fala, eu te remi, revela que nós somos um povo comprado por alto preço. Somos filhos comprados por alto preço. Chamei-te pelo teu nome. Pessoal, isso é a maior prova de que Deus deseja ter um relacionamento estreito com todos nós. Ele não nos trata como estranhos ou como apenas um número, mas Deus lida de um modo familiar e íntimo com cada um de nós diante dessa declaração: tu és meu. Tão inflamada de ternura e compaixão, como temer as situações de perigo? Quando passares pelas águas, pelos rios. Pessoal, olha o que Deus fala conosco. Nosso Deus é franco em dizer abertamente que a jornada da fé não é fácil. A jornada da fé não é fácil, gente. Mas o nosso Deus assegura
que quando nós enfrentamos adversidades, lutas, enfermidades, quando nós passamos pelas águas, pelos rios e pelo fogo, cada elemento aqui tipifica um tipo de situação. As águas representam os desafios do cotidiano que nós enfrentamos. As águas representam isso, aqueles problemas que continuamente surgem para aborrecer ou para roubar a nossa paz. E os rios, pessoal, os rios denotam as lutas duradouras, sabe? Como enfrentar uma enfermidade crônica, por exemplo, eu sei do que falo. Lutas que insistem em permanecer, apesar da nossa resistência. Por isso elas exigem mais perseverança e mais força, entenderam? Esses problemas são como as correntezas de um rio que tentam arrastar as pessoas para a morte. Mas já o fogo representa o mais elevado grau de tribulação. São as circunstâncias e provas que nos fazem pensar que tudo está perdido, como quando nós tentamos colocar um fim na nossa vida por desânimos. Mas normalmente esse tipo de aflição só vem para aqueles que são experientes nas águas e nos rios. Isto é, pessoal, para as pessoas que pela fé vencem seus desertos espirituais dia após dia. Eu, Celeste, venço os desertos dia após dia. A cada dia a minha fé aumenta mais. Não importa que tipo de problema eu venho a enfrentar, Deus promete estar comigo para me socorrer, para nos socorrer. Você também, entendeu? Com Ele todo desabor se torna leve, momentâneo e produz eterno peso de glória. Medita em 2 Coríntios 4:17. Pessoal, que palavra tremenda é essa que Deus me deu nessa manhã? Toma posse, gente. Porque Cristo me libertou e a liberdade que vem dele não depende das minhas falhas, mas da fidelidade dele. Eu repito essa palavra. Hoje eu sei que a graça que me levantou é a mesma que me envia para te levantar você. Pai querido, Pai, diante da tua presença eu me rendo completamente. Mesmo quando eu falhei, tu não desististe de mim. Mesmo quando eu me perdi nos meus caminhos, a tua graça me encontrou, me levantou, me restaurou, eu caminhei ferida. Mas a tua voz me chamou, Senhor. Eu ouvi o teu amor me dizendo, filha, volta. Eu ainda tenho uma história contigo. Hoje eu declaro que nenhuma prisão emocional, espiritual ou física tem poder de me segurar. Toda acusação caia por terra, toda lembrança que aprisiona é destruída, toda ferida antiga é tocada pelo bálsamo do teu Espírito em nome de Jesus. Senhor, lava minha mente, cura o meu coração, arranca tudo que não nasceu de ti em ti. Restaura minha força, renova meu ânimo, Pai. Reacende o fogo da minha fé. Que a tua glória nos envolve nessa manhã, que a tua mão nos sustente, que a tua verdade nos direcione, Pai. Em nome de Jesus, eu tomo posse da liberdade que vem da cruz. Toma posse você também. Eu tomo posse da vida que nasce do teu amor. Eu tomo posse da graça que me transformou e continua me moldando cada dia em meio às tempestades. Que esta palavra alcance vidas, cure corações e seja instrumento de salvação. Eu oro em nome de Jesus. Pessoal, a cruz me libertou e a graça de Deus me restaurou. E o amor de Deus me levantou e Ele pode fazer isso com você também. Toma posse dessa palavra. Se apega com Deus, entrega o seu passado, seus pecados, seus erros. Deus é digno, Deus é misericordioso e rico em compaixão para nos perdoar. Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo. O mundo, ele não tem nada para nos dar. Não importa o que o mundo pensa de você. Se preocupa com aquilo que Deus pensa de você. Essa é a palavra que Deus me deu nessa manhã. A sua graça me salvou e a sua graça me basta. A sua presença é meu lugar. E minhas cicatrizes hoje são marcas do milagre de Deus em minha vida. Porque eu estou viva, eu estou de pé. Eu caminhei ferida, mas ouvi seu chamado no meio da dor.
Eu senti o seu abraço, mesmo sendo falho, o Senhor não desistiu de mim e Ele não desistirá de você. O Senhor vai te dar paz assim como Ele me dá, descanso, alívio, refrigério. E nos seus braços nós estamos sempre seguros, protegido, calmo, leve. E nós vivemos uma paz que excede todo entendimento. Pegou a chave? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, seu comentário, seu pedido de oração. Escreva por baixo. O que está te atrapalhando hoje? Qual é o seu pedido para Deus? Eu estarei orando por você.